Tá, aí. Então, vamos colocar aqui os indutores. Hoje de tarde minha letra tava tão bonitinha, agora já tá toda zoada. Vocês precisam lembrar principalmente da lei de Ohm, tá? Que é a relação do Uri que a gente fala. U igual a R vezes I. Aí, passando para o de vocês, ele tá como V. V igual a RI. Então, isso aqui, tanto U quanto V, tanto faz para nós aqui, ele vai estar como tensão, tem que cuidar. Tá? Tensão, DDP, voltagem, que é aquele da tomada. 110 na tomada, 220, se for área industrial 380. Mas isso daqui é a nossa tomada, tá? O que a gente fala de, tem que cuidar a tensão, tem que cuidar a voltagem da tomada. O R é resistência. Deixa eu puxar aqui pro ladinho. E aí tem uma segunda lei de Ohm, que eu vou colocar aqui também, só por descargo de consciência, que é a da resistividade. E aí eu nunca lembro se o A ou o L, quem que é em cima, quem que é embaixo. Lei de Ohm. Imagens. Não, mas eu quero da resistividade. Resistividade. Aqui. Que a gente pode... por isso. Porque ela tem as duas formas. Por isso que eu confundo. Eu posso determinar isso daqui como sendo uma característica do material vezes o comprimento da minha resistência e a área dele, que é o formato dele. Então, isso daqui é característica do material, que é a resistividade. E aí, se eu faço uma resistência de alumínio, ela vai ter um Rho. Se eu faço de cobre, tem outro Rho. Se eu faço de ouro, tem outro Rho. Esse daqui é tabelado. Se é tabelado, significa que ou o exercício vai dar maneiras de você calcular ele, ou ele vai te dar já a resistividade. Desculpa, professora, o que é resistividade? É uma característica do material. Assim, ó. A gente tem três coisas que basicamente se confundem, tá? Um fio, ele vai ter uma facilidade ou uma dificuldade de transportar corrente elétrica, que corrente elétrica são os elétrons se movimentando. Se eu tenho um fio feito de cobre ou um fio feito de zinco, eles têm facilidades diferentes de corrente elétrica. Tanto que a gente usa na fiação da nossa casa o de cobre, porque ele transporta corrente elétrica melhor do que um fio de zinco. Isso é Aí material. pode-se dizer que ele tem uma baixa resistividade? Esse material, cobre? Perfeito. Aí ele tem uma baixa resistividade. Ou seja, a resistividade é como se fosse uma resistência, assim, né? Como é que diz? Isso. Só que ele só depende do que é feito o material. Aham. Então, se é de cobre, vai ter um. Se é de ouro, vai ter outro. O ouro é melhor ainda que o cobre. Só que se as pessoas já roubam cobre, tu imagina se a gente fizesse fios de ouro. Ah, sim. Então, onde que a gente usa o fio de ouro? Num computador. O computador, as plaquinhas lá dentro, para ele ser mais rápido, para ele conduzir melhor, usa ouro. O celular ali dentro tem ouro. Mas quando é instalação grandes, aí a gente usa o cobre, porque em relação custo-benefício é o melhor. Mas o material que tem uma baixa resistividade é o ouro, tá? E aí a gente vai colocando. Mas é isso, tu pegou a ideia. Agora vamos ver o seguinte. Eu tenho 2 fios de cobre, tá? São
duas peças, eu não vou dar nome ainda para essa peça, mas 2 peças. E essas peças, elas são feitas do mesmo material, só que uma é maior e a outra é menor. Então, o tamanho importa. E aí vai entrar o L, que é o comprimento. Se uma delas está bem enroladinha e a outra está mais espaçada, isso é a área. Isso também importa. Tá? Então, assim, eu vou ter 3 coisas que vão importar na minha resistência. E aí, agora, quando eu falo do R, eu estou falando da peça. E aí, eu posso pensar na peça do chuveiro, que não se chama resistência. A peça que a gente compra se chama resistor. Então, eu tenho 3 nomes. Eu tenho resistividade, que é o material. Eu estou olhando para a tabela periódica só e mais nada. Eu tenho a resistência, que daí eu estou olhando para o formato dessa minha peça e vendo se ele é mais fácil ou mais difícil de transportar corrente elétrica. E aquela peça se chama resistor. O nome trocou há pouco tempo, tá? Quando eu tava no colégio, quando a gente tava, eu e a Thaís na escola, né? Era resistência. E aí eram 2 resistências e dava bolo. Porque você tá falando de resistência peça ou resistência conceito? Você tá falando do R ou da peça? E aí eles trocaram, em algum momento ali foi feita essa troca de nome. Então, por isso que a gente, tipo, mudou o nome e não avisaram o resto do mundo. Então, a gente continua indo lá na loja pedindo, eu quero a resistência para o meu chuveiro tal. E aí, o que a gente muda no chuveiro, quando a gente troca de verão para inverno, é exatamente esse L, tá? Aquele L ali que aparece na fórmula é o que a gente troca. Então, veja, o Rho não troca porque você não está trocando a resistência, você está só mudando de lugar o pininho. Aquele pininho vai deixar a tua resistência maior ou menor de acordo com o inverno ou verão que a gente quer. E aí, normalmente, isso é uma pergunta que a gente coloca quando tá nessa parte da física que a gente pulou, porque eles não cobraram no outro, na outra parte. Ou então no ensino médio, tá? Aqui para nós, eles podem cobrar essas 2 formulazinhas para daí a gente usar a corrente e calcular o campo. Mas vai que precisa, então coloquei aqui. É o Rho, o L é o comprimento. E esse A é a área, é o que eles falam de a bitola do fio, né? É a área. Quando a gente faz a área... eu não vou fazer isso. Eu ia desenhar uma coisa redonda, mas eu lembrei que tem esse senhorzinho aqui. A gente usa isso aqui, que é o raio. Mas quando a gente compra fio, a gente compra pela bitola dele. A bitola é o diâmetro dele, tá? Eu já vi eles fazerem isso nessa parte aí de ensino médio, de falar e dizer, a bitola do fio era tanto, e aí o aluno fica, o que é bitola, Jesus amado? Porque não é uma coisa que a gente costuma usar, né? Só se tá acostumado a ir lá comprar fio. Senão, não. Então, só para descargo de consciência, se por acaso o exercício falar que tinha bitola tal, é o diâmetro. Então, você, na hora de fazer o cálculo da área, divide por 2 e pega o raio, tá? Porque na fórmula para área, lembra que o teu fio provavelmente vai ser circular? πr ao quadrado, né? Então, você precisa elevar a metade daquele valor ao quadrado. Aí, só para descarga, Se a questão não der raio e der bitola, aí a gente divide a bitola por 2 e considera o raio ali na fórmula do πr ao quadrado. Isso. Perfeito, é isso aí. Tá, aí agora, onde é que entra a indução aqui? Se você tem corrente, pelo simples fato de estar passando uma corrente elétrica em algum lugar,
Em volta dessa corrente vai surgir um campo induzido. Tá? Então, a corrente induz, a corrente faz aparecer. Você induzir alguém a fazer algo, é você influenciar essa pessoa a determinada ação, né? Então, o que é o induzir? Tem corrente por causa, né? Uma consequência de ter a corrente elétrica nesse fio é que em volta vai aparecer um campo magnético. E isso foi descoberto sem querer. O tiozinho lá, se eu não me engano, era o Faraday, mas agora eu não me lembro se era o Faraday. Um desses doidinhos ali. Tava fazendo um experimento e deixou uma bússola do lado do circuito. E aí ele percebeu que toda vez que ele ligava o circuito, a agulha da bússola desviava. E aí no início ele achou que tinha algum problema com a bússola, depois ele percebeu a ligação que existia entre as duas coisas, porque ele não estava estudando isso. Ele estava fazendo um experimento que não tinha nada a ver com isso. Mas aí ele notou, opa, peraí, toda vez que eu fecho o circuito que passa a corrente, a bússola desvia. E quando ele invertia o sentido da corrente, a agulha desviava para o outro lado, para o lado oposto. E aí ele, opa, acho que tem alguma coisa ali. Então tem essa história de que foi sem querer que ele percebeu essa relação ali entre corrente e bússola. Tá? Então, a corrente, só dela existir, não precisa de mais nada, vai ter um campo magnético induzido. Agora, o contrário, será que existe também? Será que pelo fato de eu ter um campo magnético próximo de um circuito, o circuito tem que estar fechado, tá, gente? Lembra que circuito aberto não vai dar corrente nenhuma, né? Se eu pegar uma coisa de metal aqui, por exemplo, peguei um grampo, eu tô com um grampo na mão aqui, é de metal, não tá me dando choque, mas por que não dá choque? Porque não tá fechado. Peguei um fio com um circuito fechado, desliguei a chave, tá tudo desligado, não tá energizado. Mas se por acaso tiver um campo magnético perto, o que seria um campo magnético? Um ímã de geladeira. Um ímã de geladeira vai produzir corrente elétrica nesse fio ali? Não. O campo magnético não produz corrente elétrica, tá? Porém, todavia, entretanto, se esse campo magnético for variável, ou seja, se ele mudar ao longo do tempo, aí ele produz uma corrente magnética. Então, se eu tiver um circuito fechado, perto desse circuito eu ficar movendo esse ímã de geladeira, aí sim, aí vai produzir uma corrente induzida ali, tá? Então, essa é um dos pulos do gato, como diz um amigo meu hoje, ele falou isso. O pulo do gato tá aqui. Um dos pulos do gato é esse. A corrente, pelo simples fato dela existir, gera campo magnético. Qual que é a ideia aqui? Essa corrente, ela pode ser tanto contínua, que seriam baterias, pilhas, que é a mesma coisa, mas a gente dá nomes diferentes, mas pilha e bateria é a mesma coisa. Ou aqueles geradores comuns, tá? Que é quando a corrente só vai. Ou quando ela é alternada. Que é a nossa da nossa tomada. Que é onde a gente coloca o L. Por isso que o L tá nessa parte do conteúdo, tá? Que aquele indutor ali, ele altera a corrente. Então, as pessoas quando elas fazem, por exemplo, casa dentro dos carros, agora já tem dentro de carro também, né? Esses dias eu vi um casal que, daqui de Blumenau, aqui do ladinho, que pegaram um Onix 1.0 no auge da coragem e foram até o Chile com ele. Transformaram em casa, botaram um colchão, botaram um fogão, enfim, arrumaram ali e daí eles tinham um alternador ali, um indutor e um alternador para primeiro ampliar aquela corrente elétrica que já tinha no carro, que a bateria do carro produz,
Mas para que eu consiga ligar, por exemplo, a minha televisão, eu preciso que essa corrente alterne. Então eu coloco um alternador e vou colocando outras peças ali para modular a minha corrente para a minha televisão funcionar. E aí a gente começa a colocar mais coisas no nosso circuito, tá? E ele vai trabalhar com essa parte aqui do conteúdo. A gente não vai ver esse circuito, mas só o porquê que ele aparece nessa parte aqui. Agora, eu fazer o oposto, eu pegar um campo magnético, aí eu vou botar de vermelho, ó, porque aqui tem que ter cuidado. O campo magnético variável vai produzir uma corrente elétrica variável. Então, a corrente elétrica que sai aqui é alternada. Alternada. Aí eu vi, vamos botar de amarelinho, que tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Eu vi uma questão bem antiga, agora acho que nem sei se chega a pegar os alunos, porque caiu uma vez e daí a gente se aproveita, a gente que é professora, a gente, essa questão aqui é boa, e começa a colocar em tudo que é prova, em tudo que é lista, né? E aí a questão começa a ficar famosa e já não pega mais aluno. Mas era uma pergunta bem, entre aspas, simples, que exigia um conhecimento mais profundo das coisas. Em uma determinada situação, uma pessoa precisava mudar a voltagem lá, mudar a voltagem, né? E aí ele pegou um transformador desses normal que a gente usa, e ele ligou esse transformador numa bateria. E aí a pergunta era, por que não funcionou? Por que não deu certo? Então vamos lá, o transformador, qual que é a ideia de um transformador normal? É que ele vai pegar uma corrente elétrica e em volta dessa corrente elétrica vai surgir um campo magnético induzido. Esse campo magnético induzido variável, porque a corrente é variável, vai induzir uma outra corrente elétrica. Então você tem uma corrente elétrica I1, ela induz um campo magnético 1. Esse campo magnético 1, se isso daqui for variável, automaticamente isso daqui também vai ser variável. Se o campo está variando e eu tiver um outro fio em outro lugar, nesse outro fio perto vai surgir uma corrente I2 que é variável, porque esse cara aqui é variável. O que estava acontecendo nele? Ele ligou um gerador. Ele ligou vamos botar uma I3, que era contínua, porque era um gerador. Essa contínua gerou um campo, vamos chamar de B2, porque é outro campo. E este daqui, como era contínuo, gerou um contínuo aqui. E aí parou aqui o meu processo. Então eu não tenho corrente variável no meu outro fio. Meu outro fio eu posso botar a mão, não vai acontecer nada. Tá? Isso daqui são fios. São 2 fios assim, e daí tem o campo sendo induzido ali. Eu acho que eu cheguei a mostrar a foto para vocês uma vez. Transformador. Aqui acho que tem um aberto, não. Aberto. Aqui tem transformador com 3, eu queria um com 2, mais simples. Aqui tem 3, vai induzir 3, tem 3 bobinas ali. Tá, mas enfim. Forcem a amizade aí. Ó, tem... Mas com 3 aqui tá ruim.
Ah, por isso. Não, vamos pegar um 110, 220. Imagens. Esse aqui. Ó, até o de baixo ali tá melhorzinho. Copiar imagem. Esse aqui tava melhorzinho. Ó, lá no meio tem uma bobina. Com uma só é melhor, porque aquele outro tinha 3 ali, aí não vai dar muito certo com 3. Sai da caixa. Vou pegar mais uma. Fazer igual o desenho, né? Que a gente tem as vistas, vista de frontal, vista não sei o que. Aí a gente tem uma dimensão da peça. Mais ou menos essa ideia. Ó, entrada, saída. Ou o contrário, tá? Aqui também, ó. Os fios em cima, fios embaixo. Então, uma peça tá deitada, a outra tá em pezinho. A gente tem uma bobina ali no meio. Então, essa bobina no meio é a parte do campo magnético, é esse B. Esse I1 ou I3 seria a entrada. E o I2 seria lá na saída. Então, passa uma corrente elétrica na entrada. Essa corrente elétrica vai gerar um campo magnético nessa bobina. Essa bobina, por sua vez, vai induzir um campo magnético na saída. E aí a quantidade de espiras que você tem de um lado do ferro ou do outro lado do ferro é o que determina se vai ser maior ou menor. Você falou que vai induzir a saída de um campo magnético, não é induzir a saída de uma corrente elétrica? É os dois. Ah. De um lado, a corrente passa, que essa é a geradora do caos todo, é a corrente que entra. Uhum. Essa corrente que entra gera um campo magnético. Esse campo magnético, sendo variável, ele gera uma segunda corrente do outro lado, na saída. Uhum. Então, a entrada gera duas coisas. A entrada da corrente elétrica diretamente gera um campo magnético. Se você tiver um circuito ali do outro lado, vai gerar uma segunda corrente lá. Fez sentido? Sim. Tá, então agora a gente vai colocar o segundo pulo do gato, que é a lei de Lenz, ou a lei de Faraday. É que as duas são juntas, então eu nunca sei quem é quem que faz o que ali. Mas a lei de Lenz-Faraday, vamos botar assim, que é os dois juntos, um deles fala isso, um deles fala... Se você... São 3 carinhas, tá? Lenz, Faraday e tem mais um ali. O primeiro descobriu o quê? Que se você tem... O primeiro descobriu essa primeira parte aqui, ó. Se você tem uma corrente elétrica, gera um campo magnético induzido. Primeira lei. Segunda lei. Se você tem um campo magnético variável, gera uma corrente elétrica alternada. Variável também. Essa é a segunda lei. A terceira lei é... O meu sistema, ele vai tentar manter o que tinha antes. Então, aquela lei lá de Newton, ela é universal. Sabe aquela leizinha da inércia lá do Newton? O que é mais fácil você colocar em movimento? Um carro ou um caminhão pesado? Quanto menor a massa, mais fácil, né? Então, existe uma resistência ao movimento que a gente fala, que aquela inércia é como se fosse uma resistência a você fazer a mudança. Essa resistência vai surgir aqui também, tá? E aí vai ser o seguinte, essa corrente elétrica que surge ali, alternada, ela vai surgir de maneira a compensar a variação do campo magnético. Então, se o meu campo magnético, esse vermelhinho, se ele tá aumentando, se ele aumenta, eu vou escrever isso daqui a pouquinho. Se ele aumenta, a corrente elétrica induzida vai ter o sentido que gere um campo magnético que diminua. A ideia é tentar manter o que eu tinha antes.
Porque isso daqui é um ciclo infinito, tá? Ele não tem fim. Se eu tiver um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui e um fio aqui, no primeiro fio eu coloco uma corrente I1. Esse I1 gera um B1. Vai induzir um B1. Tá todo mundo alternado aqui pra gente poder fazer esse sapinho aqui. Esse B1 vai gerar no fio 2 uma I2. Como o primeiro é alternado, todo mundo vai alternar. Esse I2 vai induzir um B2. Esse B2, no terceiro fio, vai induzir um I3. Esse I3 tem um campo 3, que adivinha? Se tiver mais um fio perto, eu vou ter uma I4. E se eu tiver mais fios perto, assim, por isso que eu não queria pegar aquele fio com 3 lá, aquele transformador com 3 bobinas. Porque se você tiver material, ele vai induzindo de uma para outra, para outra, para outra e vai embora. Enquanto tiver fio, enquanto ele puder fazer isso, ele vai fazer isso. Essa corrente aqui, ela vai gerar um campo magnético que vai compensar a variação desse primeiro aqui. Então, se o meu B1 estiver aumentando, se a variação dele for de aumentar, o B2 vai diminuir. Se for o contrário, se o meu B1 estiver diminuindo, eu vou ter um B2 que vai aumentar. Então, se eu estiver ganhando, a corrente vai fazer o quê? Vai fazer esse campo diminuir. Ela vai ser contrária, ela vai ser oposta. Se o meu campo estiver perdendo, ele vai dizer, opa, tá perdendo, peraí que eu tenho que repor. E aí, lá no formulário, aparece um sinal negativo. Aqui, ó, de Faraday. Aqui que eu tava tentando ver, ó. Lei de indução de Faraday. Faraday foi o que viu a indução. O sinal negativo que tá aqui na fórmula é de Lenz. Tá? É o Lenz que disse, ó, a corrente é tal que o campo gerado por ela vai se opor ao inicial. A variação inicial, né? E aí foi isso que caiu ali naqueles exercícios que vocês fizeram. Tá? Então, o que tinha que cuidar a corrente? Tinha que cuidar, até o Diogo tava fazendo uma e ele, eu pensei no sinal negativo, lembra, Diogo? Daí eu falei, isso, vai pelo sinal negativo, depois eu explico. Que eu fui te explicar que tinha que opor e tu disse, eu pensei pelo sinal negativo. E daí eu pensei, se é negativo é o contrário. Isso, perfeito. A lei de Lenz é exatamente isso. Então, se tá aumentando, você vai ter um campo que vai fazer ele diminuir. Se ele estiver diminuindo o campo magnético, você vai colocar um que vai estar aumentando. Eu peguei uma prova de vocês. Essa aqui? Ele não chega a perguntar essa parte, mas dá pra gente analisar porque ele dá uma equação. E daí depois eu quero que vocês façam esse exercício aqui. Mas ele não é difícil, ele é simplesinho. Mas vamos fazer. Primeiro, antes de fazer, olha só. Ele dá... Eu vou botar em cima, tá? Vou trazer pra cá, porque não faz parte do que a questão pergunta, mas faz parte do que eu tô explicando agora. Ele diz pra gente que a gente tem um campo que depende, que varia no tempo. Ele tem um valor B0, que o exercício dá como 1,2. Ele dá aqui em cima, ó. O campo magnético inicial é esse. E durante a passagem do tempo, ele varia com essa fórmula ali. O B, ele também diz pra gente quanto que é. Tá aqui do ladinho.
2, o T é tera, vezes o tempo ao quadrado. E aí a gente vai analisar o quê? Tempo só vai para frente. Eu não consigo voltar no tempo. Então, esse T que a gente vai colocar ali vai ser sempre positivo. Tempo sempre positivo. O que esse cachorro sofre, gente? Teobaldo? Sei lá, depois eu vejo. Se o tempo é sempre positivo, esse meu B aqui, ele tá variando no tempo, aumentando. E aí ele fala assim, ó, considere uma espira circular de raio 2 centímetros situada no plano do papel. Nessa região existe um campo magnético uniforme. Então, aqui. Perpendicular ao plano da espira e saindo do papel em direção ao leitor. Então, o campo magnético, ele tá assim. Certo? Ó, o campo tá no vetor e a corrente vai circular a espira. Então, campo vai ser o dedão e a corrente elétrica vão ser os 4 dedos. Se tá saindo, se tá vindo na minha direção, ó, da folha da tela para o meu nariz, os meus dedinhos estão em sentido anti-horário. Vamos fazendo aí com a mãozinha de vocês. Tá saindo do papel, o dedão aponta para o meu nariz. Os meus 4 dedinhos da mão direita vão girar no sentido anti-horário. Isso é como a corrente deveria ser. Então, o meu I deveria ser assim. Só que o meu campo está aumentando. Então, a corrente que vai surgir, ela vai ser uma corrente para fazer esse campo diminuir, para ele voltar ao número que ele estava lá no início. Eu não quero que saia do 1,2 inicial, eu quero que mantenha o 1,2 inicial. Então, essa corrente induzida, ela vai ser uma corrente que vai se opor a esse aumento. Então, o sentido da corrente induzida vai ser aquele sinalzinho de menos, vai ser o contrário. A corrente induzida vai ser assim. Assim, aumenta. Opa, vamos botar de vermelho, cor com cor. O vermelho aumenta, porque é a regra da mão direita. O roxo vai diminuir, porque vai gerar um campo oposto. Diminui. Eu impliquei com a palavra. Se eu escrever errado, vocês me avisem. Às vezes eu implico com a palavra e escrevo errado. Então, a corrente nessa espira aqui vai ser no sentido horário. Não sei se eu consegui explicar ou se eu confundi mais. Espero que eu não tenha confundido. Professora, a gente só considera que está aumentando porque o resultado ali vai dar sempre positivo, porque o T é positivo, né? Isso. O T só aumenta. Porque, assim, se for considerar o sentido do I, né? Eu pensaria que é negativo, porque ele está no sentido anti-horário, mas não tem nada a ver, né? Não tá errado o teu pensamento, mas não é isso que a fórmula fala. Tu pode associar o sentido anti-horário com... Não, mas é que é o contrário, o sentido anti-horário é positivo, né? Lembra quando a gente faz o círculo trigonométrico é para cima, quando a gente faz momento é para cima, é positivo, para baixo é negativo. Não tá errado, mas esse sinal de menos que eu falo para ti é o sinal do campo e não da corrente. E sim, vai dar na corrente, mas é que aqui, ó, é esse E aqui, essa FEM aqui vai ser igual à variação do fluxo magnético no tempo.
Então, esse símbolozinho aqui, esse φ, é o fluxo magnético. É o quanto de campo está passando numa área, que é essa primeira fórmula aqui. Qual é o campo que passa numa determinada área. Se ao longo do tempo esse fluxo aumentar ou diminuir, aí você tem indução de corrente. Então, por isso que a gente trabalha com o fluxo magnético. Professora, esse Izinho é corrente? Eu esqueci. O Izinho lá da questão. Aqui, O que é esse Izinho mesmo? corrente. Aham. Uhum. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser essa, por conta da lei de Lenz, que diz que ela é oposta. Lei de Lenz. Então, B aumenta com o tempo, logo a corrente induzida será. Aí vamos botar aquela resposta bonitinha, né? Tal que. Essa é a resposta da letra B, é isso? Não. Não É tem da nada a A? ver com o exercício, nem fiz o exercício ainda. Ah, tá. Eu tô usando o exercício para explicar. Espera que eu me perdi um pouquinho. B aumenta com o tempo. Logo a corrente induzida será tal que se opõe a. Eu ia botar crase, mas não tem crase. Esse aumenta. Ou seja, diminuirá o campo. Tá? Então ela vai ser a resposta da corrente seria essa aqui. Agora essa parte foi ou tá muito confuso? Me deem um retorno aí. No ensino médio é legal entre aspas, mas é que no ensino médio, esse conteúdo é visto no terceiro ano e um. Ai, trancou. Ui. Teobaldo, não faz assim. Teobaldo. Não faz assim, cara. Teobaldo. Teobaldo, não teima. Não. Tu tá teimando, cara. Não te chamei aqui. Me reclama ainda. Onde é que tu tá reclamando? Ah, ali. Tá, muita apresentação. Povo, voltem. Hello.
Muito confuso? Hello. Depois da aula, eu tento dar uma revisada, porque eu tenho certa dificuldade com essa parte da matéria. Tá. Daí depois que vocês derem uma revisada, vocês deem um grito. Na hora que vocês estiverem revisando, já dá um grito. Não espera a aula, tá? Vou soltar o sinal de fumaça. Isso. Daí nem que eu mande um áudio ali pra ajudar. Mas é essa a ideia. Refaçam a AD de vocês. Porque onde ele perguntou dessa parte de indução, é isso, tá? É isso que tem que cuidar. Porque o campo, ele se opõe. E Você vai resolver essa questão aí hoje, professor? vocês vão. Ixi. Puxa vida, professora, como assim? Não dá ideia. Por que você foi dar ideia? Mas daí vamos resolver ela aqui pra não confundir ele em cima. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu matar isso aqui. E matar isso aqui. Pra vocês saberem que eu não resolvi ela. Eu só usei como exemplo. Daí agora sim, aqui embaixo vocês vão resolver. Deixa eu pegar a Inspira de novo. Botar ela aqui embaixo. Tá, assim, ó. O conceito de força e de energia, no início ali, 1900, um pouquinho antes, era uma coisa só, tá? Então, bem isso, força e energia era uma coisa só. E aí separou, aí eles viram que, energia eu consigo armazenar, eu consigo botar numa pilha, numa bateria, mas força eu não consigo armazenar, então eu não posso dizer que as duas coisas são uma só. E aí separou. Então, essa separação força e energia, ela é relativamente nova pra gente. Se a gente pensar que a gente usa conceitos na física que foram desenvolvidos há 500 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, a gente pode dizer que, tipo, 100 anos atrás é bem novo. Então, a dificuldade que a gente tem com esses dois conceitos na hora que a gente está estudando é super normal. E aí, uma das heranças que a gente tem dessa misturança é essa titica de força eletromotriz. Porque exatamente por surgir uma coisa contrária, uma coisa oposta, é que eles pensaram, tem alguma coisa que força isso a acontecer. E aí ficou o nome de força eletromotriz. Porém, todavia, entretanto, não é uma força, é uma voltagem, é uma DDP, uma tensão. Só que, por que então não chama de DDP e de tensão? Porque DDP e tensão a gente vai usar aqui. Quando a gente está trabalhando com tomada, quando a gente está trabalhando com gerador. Então, a gente chama de tensão, DDP, voltagem, essa corrente que gera todo o caos. Aí a gente usa aquele V lá, tá? Aqui. Para não dar problema, porque na outra prova deu problema, esse U também é tensão, DDP, voltagem, não é energia, tá? Agora, então, pro primeiro I1, a gente tem o V, a gente tem voltagem, tensão, DDP. O I2, ele precisa disso também, só que ele é induzido. Então, algo faz ele surgir e estar ali, e aí a gente chama isso de força eletromotriz induzida. Então, o I2 tem a FEM. Para você não falar força eletromotriz induzida, ele tem uma FEM. Então, a gente abrevia isso daqui, chama de V, voltagem, e esse daqui a gente chama de FEM, que é aquele Ezinho, e esse daqui vai ser o V. Então, é tensão, tá? Não se perde aqui no nome dele, que o nome dele é muito ruim.
mas é só um nome. No nosso exemplo aqui de baixo, só o I1 tem voltagem. O I2, o I3 e o I4, eles têm FEM. Então, o I2 tem FEM 2, o I3 tem FEM 3 e o I4 tem FEM 4. Então, basicamente, o que ele pede aqui, ó, determine a força eletromotriz induzida. Ele está pedindo a FEM, ele está pedindo aquele Ezinho. E aí, vocês podem usar a lei de Ohm para ela, porque ela é uma tensão, uma voltagem. Então, já que a gente escreve a lei de Ohm como sendo U igual a R vezes I, ou com letra minúscula, né? É que eu uso o I pequenininho, mas o livro e as coisas de vocês estão usando maiúsculo. Minúsculo ou maiúsculo dá no mesmo. Quando for a induzida, pode fazer a mesma coisa. E igual a R vezes I, ou E igual a R vezes Izinho. Tanto faz, dá no mesmo, tá? Isso daqui é a FEM. Que é essa força eletromotriz aqui. É um nome muito ruim. Lembrem que o nome é ruim. Mas aí a gente usa as fórmulas do nosso formulário ali. Vou tirar os dados para ajudar vocês. O raio da nossa espira é 2 centímetros. Não pode usar centímetros. Já bota um letreiro na prova quando estiver lendo. Vai ficar 2 vezes 10 dá menos 2 metros. O campo, ele botou que está saindo no papel, então vamos botar o B aqui. Ele dá a fórmula, já vamos botar ela bonitinha. B de T vai ser igual a BO mais BT ao quadrado, só que ele dá os dois valores, né? Ó o trem passando. Enlouquecidamente. Desde o dia que ele bateu aqui em casa, eu fico esperando bater de novo quando ele faz isso. E só, ele não dá mais informação. Aí ele tá pedindo pra gente, na letra A variação do fluxo magnético. Se a variação é delta, se é fluxo magnético é o φ. Tá? Então, esse φ aqui, o delta é variação. O φ é fluxo magnético. A unidade dele no SI é o Weber. Weber, que é abreviada com WB. É isso que ele está pedindo. Do tempo, T igual a 0 e T igual a 2 segundos. Vamos caçar a fórmula. Como vocês têm ali, ele está pedindo... O B de vocês depende só do tempo, não vai depender ali da área, né? Então, ele vai ser uma... Em termos de área, não vai variar, ele vai variar no tempo. Aí é uma integral entre 0 e 2. Tá, mas lembra quando a gente fazia o campo elétrico? Que a gente fazia a integral do campo elétrico vezes o dA? Uhum. Tá, daí se o campo elétrico não tivesse mudando ali... Era ele mesmo. Vezes a área, né? Daí a gente Uhum. integrava a área. Isso. Isso, tá, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o nosso fluxo, ele vai ser B vezes... Mas aonde que você viu que ele não muda? Ele não muda na área, ele muda no tempo. Aqui, ó. Ah, sim. Tá. A variável dele é o tempo, mas o meu não tem um dt, eu tenho um dA. Uhum. Então, não tem área ali, não tá dependendo da área.
O nosso campo elétrico, ele variava ou não conforme, por exemplo, naquele bastão, o X. Lembra quando a gente ia de uma ponta a outra, aí a gente tinha que fazer a integral dele porque ele estava variando no X? Sim. Tá, e não é o que está acontecendo aqui. Ele não está variando no lugar. Então, vamos pensar a tela aqui que vocês estão me vendo. Qualquer lugar da tela, eu vou ter o mesmo campo elétrico, o mesmo campo magnético que eu vou ter em outro. Então, ó, a minha mão, uma das mãos está vendo esse ponto da tela. Ao mesmo tempo, no instante T, a outra mão está fazendo outra medição. A medição dessas duas mãos vai ser igual ou diferente? Tá pensando muito. Não, acho que eu não entendi a pergunta. Pode falar de novo, por favor. Vou fazer um desenho. Não briga. Eu vou fazer no T igual a 2 segundos uma medição do campo magnético nesse ponto, no ponto A, e eu vou fazer no ponto B. Mas é instantâneo, é no instante 2 segundos. A medição nesses dois aparelhos A e B são iguais ou são diferentes? E por quê? São iguais Por quê? porque ele não está variando na área, só no tempo. Se é o mesmo tempo, logo é o mesmo resultado. Isso. Pegou, Thaís? É no mesmo tempo, no mesmo instante. Então, o lugar deles é diferente, mas o instante é o mesmo. Então, a medida que eu vou fazer é a mesma. Então, ele não está mudando no lugar, que esse DA seria o local. E aí, professora, pode dar um exemplo de como seria a equação ali em cima? Seria, por exemplo, b vezes x ao quadrado. Aí, se fosse isso, a gente teria que integrar o b. E aí a gente integraria em função do que ele desse de variação ali, né? Que nem por aí ele deu t, se ele teria que dar o x variando, né? Isso. Perfeito. Então, eu posso botar b para fora, porque para essa integral ele é constante. Eu tô falando como se fosse derivadas parciais e integrais parciais, lembra disso? Porque ele não é constante no tempo ele muda, mas para um determinado instante toda aquela área vai ter a mesma medida. Então eu vou tirar ele da integral. E aí vai sobrar a integral da espira. E a espira ela é circular. Então o que a gente vai ter aqui vai ser o campo magnético vezes a área da espira. Como ela é circular, eu vou ter B vezes πr ao quadrado. Não, vou botar pequenininho. Só que ele não quer o fluxo. O que ele está pedindo? Ele não está pedindo o fluxo pra gente. Ele está pedindo a variação do fluxo. De 0 a 2. Então, ele quer um delta. Significa que ele vai querer o final, B2. Não, pera. Antes de eu botar o B2, senão depois vocês vão ver isso daqui. E daí tem uma fórmula lá no seu negócio de delta fino, tem? Tem, mas calma. Já vamos olhar para ela. Eu vou querer o fluxo quando tá em 2 segundos e eu vou querer o fluxo quando tá em 0 segundos. Isso que é o delta, né? O final menos o inicial. Então, a variação de fluxo vai ser o quê? O fluxo final menos o fluxo inicial.
Eu só abri o delta. Não precisa naquela fórmula por enquanto. O que a gente precisa saber é quanto que é o fluxo quando está em 2 segundos e quanto que é o fluxo quando está em 0 segundos. Sendo que o fluxo a gente determina por aquela fórmula ali de cima. E aí, B muda, π é π, não muda, e o raio não muda. Então, eu vou colocar B em evidência. Se perderem, me avisa. B2 π vezes o raio ao quadrado menos B de 0 π raio ao quadrado. Posso colocar o B em evidência. Fica B2 menos B0 vezes π vezes R ao quadrado. E aí, o B2, vamos tirar aqui do ladinho. B de 2 é igual a 1,2, lá do enunciado, mais 2 vezes o tempo ao quadrado. B de 2 dá quanto? Façam aí. Só não faz igual eu, que esqueci a vírgula e botei um valor horroroso. Fiz essa questão de umas 4 vezes, tá tudo rabiscado aqui. Que eu esqueci a vírgula. Nove vírgula dois. Qual que é a unidade de campo? Tesla. Isso. E o B de 0? 1,2 Uhum. Tesla. Isto. Porque 2 vezes 0 é 0, né? Então fica o inicial mesmo. Pega esses dois valores e traz para cá. Então vai ficar 9,2 menos 1,2 vezes π vezes o raio, que é 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Thaís, descobri o que tu tava... Na verdade, eu já tinha desconfiado que o que era que tu tava fazendo na calculadora, né? Eu só queria ter certeza. Ah, eu vi que você respondeu, professora, mas nem deu tempo de eu olhar sua resposta. Vou ver depois. Mas que bom que você descobriu. Eu tava desconfiando já no dia ali, só que, né? Muita loucuragem ali. Daí... Aí eu deixei quieto, deixa assim. Depois a gente vê. Vezes π. Não esquece de elevar todo mundo ao quadrado, tá? Então, 2 vezes 2, 4 e potência de potência multiplica os expoentes. Delta φ dá 1, eu acho. 1 vezes 10 na menos 2. O meu deu 1 certinho. Mandei o chat fazer depois e ele achou 1,001, uma coisa assim. O meu deu cravado. E aí aqui, ó, unidade de fluxo, Weber. Tem umas coisas que a gente compra de elétrica que tem essa marca Weber. Não sei se vocês já viram que tem um WB. Disjuntor, eu acho que principalmente tem. Tem a VEG, né? Porque em tudo que é lugar que a gente vai tem VEG. Saiu daqui, é de Jaraguá. Mas junto com a VEG tem um WB, tem um Weber ali. Que também é uma marca. Tá, a letra A tá respondida. Dúvidas? Não. Quando que vai usar a integral do B? Se o B estiver variando na área, tá? Daí tem que fazer a integral dele. Se ele não tá variando na área, põe para fora e faz a área normal.
Agora, Professor, por que ele deu 1? porque se tu jogar esses números na calculadora, dá 1. Porque pi é 3,14, né? É. 8 vezes 3,14 vezes 4. Não? Não. Você entendeu isso, Diogo? 8 vezes π vezes 2 dá 100,53. Aí, como você tem o 10 na menos 4, eu tirei o 100 e botei 1. Ah, tá. Daí, como eu tirei só 2 zeros, eu usei só 2 do expoente. Uhum. Entendi. Foi? Foi. Então, eu botei no chat GPT porque eu achei estranho esse 1 também. Eu parei no mesmo lugar que tu parou, daí eu fiquei assim, ué. Aí eu fui pro chat, eu já faz a conta aí. Daí ele achou 1, alguma coisa. Eu, tá perto. Tá aceitável. A B, agora sim, agora aquela fórmula que tu me perguntou. Determine Agora eu a vou te falar, FEM. eu acho estranho cair esse tipo de conta, porque a gente não pode usar calculadora. Mas daí ele vai mandar você usar o pi igual a 3. Ah, sim. Espero, né? Daí 8 vezes 3 vezes 4 dá pra fazer. É um número aceitável. Aqui ele tá pedindo a FEM agora, ó. Agora que eu vi que tem um L ali, não confunde o L da indução com o L do circuito RLC, tá? Esse L aqui de baixo é do indutor e esse L aqui de cima é comprimento, tá? São coisas diferentes. Esse L é comprimento, esse L é comprimento. Não, é indutância. Esse é indutância. Tá, eu vou arrumar esse formulário aqui. Professora, Eu vou escrever embaixo o que é cada letrinha. eu não sei se tem a ver, só que veio muito isso na minha cabeça quando eu vi assim, das fórmulas de variação para identificar os vetores. Exemplo, o vetor y é igual a. Não lembro direito, era dx sobre um termo, menos dx sobre o termo. Quando eu vi essa fórmula, eu lembrou disso. Não sei se eu sei. Ah, tu tá falando da norma, eu acho. Sobre o I. Que daí é o versor. Será que é isso? Não, eu não lembro. Só que eu só lembrei disso quando eu vi a fórmula. Essa fórmula aqui? Isso. Hum, Se for o que eu tô pensando, acho que não. Mas não tenho certeza se eu cheguei no mesmo lugar que tu tá pensando. Talvez não. Ó, cuida que o menos dessa fórmula é da lei de Lenz, né? Porque ela é oposta, ela é contrária. Se tá aumentando, vai diminuir. Se tá diminuindo, vai aumentar. E aí, aqui sim. Quem que é o tiozinho que tá embaixo? Que nós vamos grifar. É a derivada no tempo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que derivar. Porque ela depende do tempo. Então, ó.
Na de cima é um D de A, não tá variando no espaço. A fórmula de baixo é uma derivada no tempo, ele tá variando no tempo. Então, vai ter que fazer a derivada, tá? É isso que tem que cuidar. São detalhezinhos, mas tenham esse cuidadinho ali. Então, ó, eu vou fazer menos a derivada de 1,2 mais 2 vezes t ao quadrado d de t. E aí dá para separar e fazer a derivada separada, né? Derivada de uma constante é zero. Então, o primeiro termo aqui vai dar zero. E aí vai sobrar o segundo. Menos, capota o expoente. É isso, né? Deu um branco de derivada, gente. Na integral, você soma e divide. Na derivada, você só capota o expoente e subtrai. Tá certo. Tá. Acho que tá certo. Acho que tá certo, tá ótimo. Porque você tem que multiplicar pelo... Você vai multiplicar o 2 vezes o 2 que você Capotou? desceu, Tá. Perfeito. Aí, o que ele pede? Determine a força eletromotriz induzida na inspira no instante t igual a 2 segundos. Então, o que você vai fazer? Menos 4 vezes 2 segundos. Menos... Nossa, tá muito fácil para ser verdade, será? Será que menos tem 8 volts. Será que tem alguma pegadinha aí, professor? Cara, não tem essa parte do conteúdo, Eu acho que assim, ó, depois que tu pegar a regra da mão direita e pegar essa maluquice aqui, foi. O resto é legalzinho. Mas é que é essa doideira aqui que pega. E aí, sei lá, ele pede pra justificar, bota esse menos como, tipo, tá diminuindo. Né? É uma voltagem que aparece, é uma tensão que aparece oposta porque o campo tá aumentando. Então, ela vai se opor a esse aumento, ela vai surgir no sentido de diminuir, que é o que a lei de Lenz fala. Então, sei lá, de acordo com a lei de Lenz, encontramos uma FEM negativa, que sinaliza que a corrente induzida tá se opondo a esse aumento, enfim, enche de linguiça ali, escreve bonitinho. Pra mim, só a conta já justifica, não teria mais nada pra justificar, mas sei lá, o povo é estranho. Ó, justifique. Justificar o quê? A conta tá ali. Não tem gabarito, não? Essa acho que não. Cadê? Só se tiver em outro lugar. Ah, deixa eu ver lá. Teve umas que tu me mandou o gabarito. A paz resolvida. Mas essa é de 2017. Ih, vai estar lá embaixo. A P3 2022. Essa daqui é a P1 2023 1. A P2. A P1.
AP1 2023-1. Problema 3. 2. A. A e A. Ah, faltou a área. Ainda bem que tu olhou coisa, porque eu fiz só o B. É o fluxo, eu fiz só o B. Vezes a área, que é... πr ao quadrado. Pi vezes 4 vezes 10 na menos 4. Mas esse sai fora. Vezes 4 vezes pi vezes 10 na menos 4. Mesma coisa. Vezes 4 vezes pi vezes 10 na menos 4. Vezes 4. Lá em cima tá falando que o raio é 4? Não me lembro. O raio é 2. Ah, tá, porque tá ao quadrado, tá certo. Isso. Daí aqui vai dar... Ai, deixa eu já pegar dali. Menos 3 do pi. Ó, ele botou pi igual a 3. 3 do pi. 4, 2, 2, menos 96. Vezes 10 na menos 4. Eu gosto que ele não botou unidade. Que bonitinho que ele é. Mas, professora, na fórmula não tá falando nada da área, né? Tá, porque é fluxo, não é B. Eu que mosquei. É menos a derivada do fluxo, não do B. Eu fiz a derivada de B. Tá, e onde que tá a fórmula do fluxo mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui em cima, ó, fluxo igual a integral do B vezes A, que foi o que a gente fez Ah, aqui. sim, tá certo. Essa daqui é a que vai lá na integral. Uhum. Desculpa, que é a que vai na derivada. Derivada. Uhum. Isso. Eu apertei porque eu botei só o B. Daí não façam isso lá, tá? Deixa eu ver. Se perguntasse a corrente induzida, daí fazia E sobre R. Não, mas ele não pediu. Que é o quê? É fazer essa conta aí, né? Hã? Como? Não entendi. Quando ele pede justifique, é fazer o quê? É fazer essa conta aí, né? É, porque ele não fez mais nada, só botou essa conta. Botou só isso, não botou mais nada. Aí o que ele colocou de observação é, se o exercício pedisse qualquer corrente induzida, aí você usa a lei de Ohm. E igual a R vezes I, mas daí eu teria que te dar a resistência ou algo para você calcular a resistência, né? Nesse exercício ele não dá resistência, então vida que segue. Deixa eu escrever, para não confundir com o raio. Resistência. Lei de Ohm. Ah, daí tu tinha me perguntado, a unidade de resistência é a ferradurinha que é ohms, que é o ômega. Então, se ele te der resistência, ele vai te dar 5 ohms, 2 ohms, 3 ohms, que é essa ferradurinha, tá? Daí é a unidade do R de resistência. Fechou? Sim. Tá, então, tarefinha para vocês, já que agora vocês têm acesso às ADs de vocês, tentem refazer elas sem olhar, pode ser? Mas será que vale a pena, professora? Porque eu, por exemplo, vou levar 7 dias, 7 noites para refazer aquilo sozinha. E aí, geralmente, não costuma cair questão de AD em AP. O que você acha, Diogo?